Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso do Spring Boot com Angular 10. O meu nome é Valdir César e nesta aula nós vamos começar a implementar o nosso componente para a criação de uma nova categoria. Beleza, então a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é criar um novo componente. ng-gc, ele vai ficar dentro de Components, dentro de Views. Lá dentro de Views nós temos uma pasta chamada Categoria, que recebe o nosso CRUD para a categoria. Então aqui eu vou criar o componente chamado Categoria Create. Beleza, apertamos Enter aqui então, para ele gerar esse nosso novo componente. Então quando eu estiver aqui no nosso front-end, que eu clicar em categorias e vir aqui em nova categoria, eu quero renderizar aqui o nosso endpoint barra categorias barra create, para ele gerar aqui para gente, para ele carregar para a gente aqui na nossa tela o nosso componente de criação de uma nova categoria. Então ele vai renderizar aqui esse componente quando a gente clicar aqui. Então a gente precisa criar uma rota específica aqui para ele também, né? Então vamos voltar ali no nosso projeto, em App Routing aqui, vamos criar uma nova rota. Então quando o path for igual a categorias barra create, eu quero que seja renderizado para mim lá naquele nosso conteúdo, o nosso categoria create component. Beleza, então ele já importou aqui para a gente a categoria create component, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos fechar aqui, aquele nosso botão, ele está dentro do nosso categoria read, certo? Então a gente vai ter que vir aqui no categoria read, abrir o HTML dele e fazer o seguinte, lá no botão, quando ele for clicado, eu vou colocar assim, ó, vou colocar uma diretiva aqui então, quando ele for clicado, eu quero que chame para mim aqui o nosso método navegar para categoria create. Então eu quero que ele chame esse método aqui para mim, que vai estar dentro do nosso TypeScript. Então o nosso TypeScript aqui, no categoria read, certo? A gente vai criar um método chamado navegar para a categoria create. Então vamos copiar aqui já. Beleza. Vamos colá-lo aqui, ó. Ele vai retornar void, né? Vamos deixar aqui sem nada. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro do nosso construtor, eu vou instanciar aqui um router. Então eu vou colocar aqui private, eu vou chamar de router mesmo, do tipo router. Então aqui, ó, do router do Angular, tá bem? Beleza, então quando a gente clicar lá naquele botão, ele vai chamar esse método aqui. Esse método, por sua vez, vai fazer assim, ó, this.router. O router, ele tem um método chamado navigate. Então esse navigate aqui, ó, a gente pode passar aqui, ó, abre e fecha chaves, parênteses, entre chaves a gente coloca aspas duplas e coloca o caminho que nós queremos. Então, que vai ser categorias barra create. Então ele vai navegar lá para aquele categoria barra create lá. Vamos salvar aqui, vamos no nosso projeto e verificar se ele já está fazendo essa funcionalidade. Eu vou atualizar aqui só para ter uma certeza aqui. Vamos clicar aqui então em Home, categoria. Beleza, então quando a gente clica aqui em nova categoria, ele renderiza para a gente, ó, categoria Create Works. Beleza, que é o que a gente tem ali no nosso HTML do categoria Create, né? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, teste, você vai ver que ele vai renderizar teste para a gente aqui na hora que a gente clicar em Create. Só não atualizou ainda, beleza. Então aqui a gente tem que começar a implementar algumas coisas agora, né? A gente vai precisar de um input para a gente receber o nome da categoria e a gente vai precisar de um campo de texto para receber a descrição daquela determinada categoria. Então, pessoal, esse CSS, esse HTML, a gente vai implementar na próxima aula, tá bem? Eu quero que essa aula fique um pouco mais curta, mas que vocês entendam aí a questão do navigate aqui, ó, utilizando o router. Então brinquem aí, criem aí um componente e façam essas brincadeiras aqui, tá bem? Aguardo vocês para a próxima aula então, forte abraço, até mais!